tentar. Começou? Começou. Live, Olha lá. 9 segundos. Mas faz favor comigo. Entra aí pra ver se tá visualizando. Irmãos, agora entrou. Já tá. Tem duas pessoas assistindo aqui, o Pastor Elcio. Estão me ouvindo? O Pastor Elcio tá Sim. aí. No meu não entrou não, mas vamos que vamos. Agora entrou. Agora pode ficar tranquilo, agora entrou. Tem o Pastor Elcio, tem mais duas pessoas aqui vendo. Eu acho que a gente tem. Eu não consigo visualizar pelo notebook. Vou ter que ficar com o meu celular aberto para saber quem está comentando aqui. Mas tá ótimo. O pastor Elcio entrou. Tá tranquilo. Segue aí. Vocês que sabem. Irmão Davi entrou. Davi entrou mesmo. Paz, Davi. Deus abençoe. Vamos lá? Segue a live? Como é que é? É isso aí. Então, irmãos, como a gente ia falando, teve um probleminha aqui. Segue a live. Teve um probleminha aí de transmissão, mas nós retornamos aqui. Espero que agora nós conseguimos chegar até o final. Na verdade, Amém. Na verdade, nós vínhamos falando sobre a etimologia da palavra, que Pode continuar aí, Delson. Ô, Zé, perdão. Então, o que eu ia falando, a etimologia do dicionário. O dicionário vai trazer o conceito de fé, que significa crença, convicção intensa e persistente em algo abstrato, para que a pessoa que acredita se torne verdade. Ela está ligada no conceito religioso. No hebraico, a fé significa emuná. A palavra quer dizer confirmar aquilo que está escrito, que se trata da fé. Seria vivermos conforme está escrito na Bíblia Sagrada e crer na verdade e na veracidade e na infalibilidade da Bíblia. Ô Adelso, gostaria que você desse um conceito, trouxesse um conceito que você estava falando naquela hora. Você fez uma pergunta para o Denilson. Eu fiz a pergunta para o Denilson, exatamente. Então, Denilson, como o Zé já acabou de responder aí, a etimologia da palavra fé, né? E falou, falou do Aurélio, falou do grego, no pites e emuná, no hebraico. Excelente. A minha pergunta seria para esclarecer mais assim, o que é fé e a sua importância? Qual a sua importância para o cristianismo, para o cristão, para quem crê em Deus? Qual a sua importância? E depois eu tenho outras perguntas também voltadas para essa área, mas qual que é a sua importância? Por que precisamos ter fé? Amém. Por favor. Então, Pai do Senhor para os irmãos aí, irmão Deco, irmão Davi, Pastor Elcio. Fé, né, como o Zé falou, vem do grego pistes e significa crer, né? Vamos falar de um jeito mais. Crer, aí pode ser crer numa divindade, pode ser crer numa imagem, pode ser crer... É acreditar. Fé é acreditar, né? Só que fé para o conceito cristão,
para a gente ir logo para o lado cristão, porque se você for falar de fé, tem pessoas hoje que acreditam que Deus é a natureza. Então ele tem fé na Exatamente. natureza. Tem pessoas que acreditam que Deus é o universo. Eles não falam que é Deus, eles falam o universo conspirou, né? Tem até aquele filme lá, A Culpa é das Estrelas, não sei se os irmãos já viram. Por que isso? Porque alguns dizem que a humanidade foi criada do pó das estrelas. Então, a fé em si ainda tem milhares de deuses. O povo de Israel tinha milhares de deuses quando eles foram começar a pensar em acreditar no Deus de Israel, né? Então, a fé de ser um Deus só, ela demorou muito para chegar para o povo de Israel, né? Ela demorou anos. E quando chegou, aí o povo falou, não, é um Deus só. Só que daí chegou Jesus, né? E daí tem aquela história da Trindade que a gente pode deixar para outro dia. Mas a importância da fé para quem é cristão, eu vou fazer uma diferenciação aqui, Adelso, vou tentar, né? Para quem não é cristão, a fé também é importante. Porque se você perguntar para um... Hoje, eu estava estudando esses tempos aí, essa semana principalmente, e eu estou estudando um livro que fala exatamente como crer nesses tempos de hoje, né? Até coincidiu. E você sabia que tem ateu que ele fala assim, que ele é ateu, mas ele defende o ateísmo como se fosse uma religião. Exatamente. Então ele tem uma fé, mas não é numa divindade. Ele tem uma fé no ateísmo dele. Então ele defende, né? Ele Exatamente. defende o não crer de uma forma muito grande. Agora, tem outros ateus hoje, que são chamados os novos ateus, eles também, eles não defendem, eles são contra tudo. Você acreditar em tudo, eles não querem acreditar em nada, não precisa acreditar em nada. Eles são contra tudo, certo? Então, o que a gente faz hoje nesse mundo que o povo acredita em tudo? E menos em Deus, né? Então, para mim, eu acho que a importância da fé hoje para o cristão, ela é importante por dois viés. É importante para que a gente não venha a morrer, tá? Morrer entre aspas, tá? Morrer espiritualmente, porque religião, independente se é cristã, se é católica, se é protestante, se é evangélica, religião, ela morre sem a fé. Se não houver a fé, não existe religião. Porque religião é crer. Religião é crer, como dizia Agostinho. O que é religião? É ligar, né? É se ligar novamente com Deus. Então, o cristão que não tem a fé, ele morre espiritualmente. Então, a importância, eu acredito que o que é mais importante para o cristão é crer. Então, a fé ela é importante nesse aspecto. Mas tem um outro aspecto também. A fé é importante no sentido de que você tem que demonstrar a sua fé para que pessoas venham a crer igual a você. É lógico que é o Espírito Santo e tal, eu não vou entrar nesse detalhe. Mas você é escolhido de Deus, está escolhido também, vou usar aqui entre aspas, tá, para não ter muita discussão, mas você é escolhido de Deus para enviar o evangelho, para demonstrar essa fé, tá? Então, para começo, seria isso. A fé, ela é o fator mais importante. Não existe cristianismo, religião, sem fé. Até para você não crer, você tem que ter fé para não crer. Tá ok? É isso aí. Aí continua. Só acrescentando aqui, até você comentou ainda, até para ser ateu você precisa ter fé, né? Porque eles creem piamente nos seus argumentos, que são verdades, né? Eles acreditam que os seus argumentos de negação, eles acreditam que aquilo são verdades. Então, para ser um ateu, é necessário ter fé. E há quem diga que é mais difícil ser um ateu do que ser um cristão, porque as evidências de que existe um Deus são muito maiores do que uma não existência de Deus, né? Para se acreditar e você olhar para as coisas e acreditar na existência de um Deus é muito mais fácil
e simples do que você, na sua concepção, acreditar que não existe um Deus por trás de todas essas coisas. Então, há quem diga que para ser ateu precisa de ter mais fé do que um próprio cristão, não é? Então, acredito. Então, a fé é exatamente isso aí, crer, né? Como diz Agostinho. Agora, eu gostaria de voltar uma pergunta para você, Zé, e depois vocês vão fazer minha pergunta para mim também, e eu, na medida do possível, eu vou responder. O que é uma fé bíblica? Nós colocamos aqui uma fé mais ou menos numa visão geral, mas o que a Bíblia diz de fé? Qual que é a ideia de fé que a Bíblia traz para nós como uma experiência? Qual que é a fé que nós devemos viver? O que a Bíblia diz a respeito da fé? Por favor. Osés. Boa pergunta, Delcio. Estava esperando esse momento aí. O apóstolo Paulo, ele chega numa conclusão que tudo que não provém da fé é pecado. Você vai encontrar essa referência lá em Romanos, capítulo 14, versículo 23. Mas nós, olhando para a carta de Hebreus, nós vamos entender que a fé é o fundamento das coisas que não se podem. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Eu quero citar também a proposta de Martim Lutero na Reforma Protestante, quando ele fala que o justo viverá pela fé. Nós temos bastante argumento bíblico para contextualizar essa fé nos pais da fé. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, vai dizer que, de fato, que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha que legal. Portanto, é necessário que ele se aproxime, que você se aproxime de Deus e creia que ele existe e que se torna galador dos que o buscam. Galador, isso. Galadiador. Mas em Hebreus, o próprio Hebreus capítulo 10, se eu voltar um pouquinho, no versículo 38, ele vai dizer que o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a sua alma não tem prazer em Cristo. Olha que legal. Denilson, quer acrescentar mais alguma coisa? O que você diz? Os argumentos do Oséias são bíblicos. Você pode acrescentar mais alguma coisa? Qual que é a sua ideia? Por favor. A questão é o seguinte: até para crer na Bíblia você tem que ter fé. Exatamente. Quando você fala de uma fé bíblica, ela tem que ser fundada nas Escrituras, tá ok? Mas aí o que acontece? A fé saudável, ela busca acreditar que a Escritura ela não só contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. Porque, na verdade, na teologia liberal, né, a teologia liberal diz que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Eu até perguntei para um professor aí, que o Oséias conhece, você conhece, um professor bem famoso, perguntei numa live para ele, mas e aí, a Bíblia, ela tem a verdade absoluta? Aí ele falou que a Bíblia não tem a verdade absoluta, que a Bíblia tem uma verdade. Não é a verdade absoluta. Então, a fé, ela depende muito também de você crer nesse sentido. Porque a fé para o cristão, ela acredita na Bíblia apesar das dificuldades que a Bíblia nos impõe. Porque se você pensar, a Bíblia ela não é um livro fácil da gente analisar, né? Por isso que lá em Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, é a certeza daquilo que você não vê. E que sem fé é impossível agradar a Deus, como Oséias falou aqui. Então, a questão é a seguinte: a fé ela é algo tão complexo, porque você só percebe que você tem fé. Eu penso dessa forma, eu não sei se os irmãos depois podem comentar. Mas eu só percebi que eu tinha fé, Adelso, Oséias, irmãos, quando eu precisei exercitar ela. Então, quando você fala assim, qual que é a fé bíblica? É aquela fé que é exercitada. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho tudo aquilo que eu peço, é muito fácil acreditar em Deus.
Quando eu tenho tudo Exatamente. aquilo que eu peço, é muito fácil. Mas eu posso enumerar para os irmãos as coisas que eu pedi para Deus e que Ele me deu. E se eu colocar as coisas que eu pedi e Ele não me deu, é muito mais. Na minha caminhada de quase 20 anos de cristão, foram mais nãos de Deus do que sim. Então imagina se a minha fé, né? Não digo que a minha fé ela é boa, a minha fé ela é fraca. Mas já pensou se eu não tivesse uma fé firmada nas Escrituras e acreditasse que realmente esse Deus existe, independente se ele faz ou não na minha vida? Então eu acredito que a verdadeira fé, ela é demonstrada, a fé bíblica que você perguntou, Adelson, ela é demonstrada quando eu recebo o não. Exatamente. Senhor, a gente fica feliz quando recebe um sim. Eu recebi um sim de Deus essa semana e eu tô firmado nesse sim. Eu tô firmado Amém. nesse sim. Mas eu poderia ter recebido um não, né? Então a fé excelente, vamos usar esse termo. A fé excelente é quando eu não recebo o que eu peço. E vou dar um exemplo bíblico aqui, que para mim é o mais impactante de todos. Tem um personagem bíblico, que eu não sei se vocês já pararam para pensar, que é o Senhor Jesus. Ele é um personagem bíblico. Ele não recebeu tudo que ele pediu para Deus. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar nisso? Pai, ele pediu para Deus, Pai, se puderes, se possível, passa de mim esse cálice. Ele recebeu? Não. Verdade. Ele não passou pela cruz, Oséias? Ele não teve que beber o cálice da ira de Deus? Vamos colocar entre aspas. Então, se Jesus não recebeu tudo que pediu de Deus, quanto mais nós. Jesus ressuscitou, tá, mas você levou a chicotada dele? Você levou a cuspida na cara? Você ficou crucificado lá e levou uma furada de lança? Você teve que beber água, né? Com vinagre lá, cuspia. Então, quer dizer, a fé verdadeira, Jesus ele esmoreceu? Não. Então, por isso que não tem outro exemplo de fé do que Jesus. Por isso que, para mim, não citando aqui Caio Fábio, tá? Porque Caio Fábio fala isso. Mas eu não sigo o pensamento de Caio Fábio. Mas a frase dele é correta. A ideia dele é correta. A chave hermenêutica da Bíblia, ela tem que ser Jesus. Isso ele fala. Só que a chave hermenêutica que ele ensina é meio distorcida. Mas realmente eu creio nele. A chave hermenêutica da Bíblia é Jesus, como Calvino já falava. Então, o maior exemplo bíblico de fé para mim é o Calvário, Oséias e Adelson. Se você quer um exemplo bíblico, é o Calvário. Ô Adelson. Pode falar, Oséias. Pergunta aqui, ó. Então, eu quero cumprimentar aí alguns irmãos que entraram aí conosco. O Bruno, esse Bruno que está aqui é o parceiro meu de serviço lá, vigilante, lá de Guaratinguetá. Bem-vindo, Bruno. Está nos acompanhando aí. Legal. A Michele com o Felipe estão acompanhando a gente aí. Pastor Michele, pastor Felipe. E a Eliana acabou de entrar também, está dando a paz. A irmã Odete, a minha esposa Lucimara. Paulão. Paulão. E Paulão, o Felipe, mas Andrezão, apareceu. Então, para mim não apareceu, Deus, mas eu. Para mim também não, nem o Paulo, nem o André. Apareceu o Paulo, o Michele, Paulo, a irmã Liana, a Mara. Eu quero. Viu, Adelson? Sim. Eu quero mandar essa pergunta aqui da Michele para você, rapaz. Pode falar. O Felipe com a Michele. O Felipe com a Michele. A paz a todos. Pastores desviando da fé de Deus para objetos como copo d'água, lencinho e outros, seria uma frustrada tentativa de tentar ilustrar Deus, ou a fé é algo tangível? E aí, Adelson? Muito boa pergunta, Felipe. Ou Felipe ou Michele, né? Michele e Felipe aí é os dois. Então, é interessante. Eu quero aqui pegar um gancho no que o Denilson já falou ali, que até o ateu precisa de ter fé.
Ele falou a respeito ao exemplo de Cristo. Cristo, ele é o nosso maior exemplo. Cristo, ele teve... É interessante essa questão que você fez nos refletir aqui, Denilson, que o próprio Cristo, ele é nosso exemplo, né? Para o cristão, o exemplo é Cristo, tá? E o próprio Cristo teve uma situação em que ele orou a Deus, e na sua oração ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aí eu costumo dizer que, acredito que passou ali alguns segundos ou minutos, eu não sei, mas daí ele diz: mas faça-se a tua vontade, né? Ou seja, Cristo, no momento de sofrimento, por ele ser Deus e ele conhecer a vontade do Pai, ele aceita o sofrimento porque ele conhece o Pai. Então, a fé também, ela é aceitar as coisas. A fé, ela está mais envolvida com o sofrimento. Irmãos, parece até um pensamento masoquista, mas a fé está mais ligada em saber sofrer, mas sabendo que a gente tem um Deus que um dia dará um passo em todas essas coisas. Como Cristo é o exemplo. Ele sabia que ele estava passando por aquilo, ele ia passar por um momento do sacrifício, da cruz do Calvário, a morte de cruz, uma morte maldita, e ele, como homem, temeu, sofreu as dores, e por um momento ele pensou assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas aí ele entendeu que ele não deveria cumprir a sua vontade, mas a vontade do Pai. Então, a fé está ligada em se saber sofrer e entender que, mesmo no sofrimento, Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Agora, voltando para a questão do Felipe, com a Michele, essa questão de colocar lencinho, copo d'água, etc., isso mostra que é uma fé. Esta fé está ligada a uma pintura de um Deus. Ou seja, essas pessoas precisam entender que a fé ela é uma fé racional. A nossa fé, a fé que a Bíblia diz, ela é uma fé racional. O que é uma fé racional? Uma fé baseada num conhecimento bíblico. Uma fé baseada no Deus que nós servimos. Tanto que a Bíblia diz lá em Hebreus que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção da que se esperam. Mas a fé, ela não aponta somente para o futuro. Entende? A fé não aponta somente para o que Deus um dia dará-nos um basta. O Senhor um dia virá buscar a sua igreja. Ela aponta também para o passado, para o histórico do nosso Deus. Porque se olha para a Bíblia, você vai ver o histórico do nosso Deus. O povo passando por um momento difícil, mas ele dando vitória, ele em todo momento de sofrimento, de angústia, mas Deus está sempre presente. Tanto que a Bíblia diz: se passares pelo fogo, eu estarei contigo. Se passares pelas águas, elas não te submergerão. Daniel passou pela cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abidinego passou pela fornalha de fogo ardente. E isso que é fé. Mesmo passando por dificuldades e tribulações, a gente ainda continua confessando o Deus que nós servimos. Por quê? Porque a fé é uma fé racional, baseada no Deus que nós conhecemos. Entendeu? Então, essas pessoas que fazem uma pintura de um Deus que tudo vai dar, todos os pedidos vai ser atendido, é uma fé cega. Então, quando você coloca um copinho d'água em cima de uma geladeira, de uma TV, um lencinho, isso aí a gente está desviando o foco da fé, porque a fé ela é racional. A Bíblia não mostra dessas coisas. A Bíblia não traz essa ideia de trabalhar de Deus. Deus trabalhou em algumas coisas, alguns fatos isolados. Não foi fatos que Deus sempre trabalhou assim. A gente pode observar que Deus, através da sombra de Paulo, através do lenço de Paulo, melhor dizendo, a sombra de Pedro, o lenço de Paulo, mas foi uma questão de momento, foi uma questão ali. É uma questão... aí a gente precisa entender que a nossa fé, ela está fundamentada neste Deus, que trabalha a favor do santo, mas ela é uma fé racional, tá? Então, essa é uma tentativa frustrada, porque aí o Felipe colocou aqui, é uma tentativa de tentar ilustrar Deus, ou é uma fé, a fé é algo tangível, né? O que seria, mais ou menos essa ideia? É algo que poderia se manipular? Seria isso? Algo que se tange?
A fé, ela é algo, tá mais vinculada, ô Felipe e Michele, no conhecimento de Deus. Por isso, Oséias diz: sigamos e prossigamos em conhecer a Deus. O que a Bíblia diz em Oséias? O meu povo está sendo destruído por quê? Lhe falta o quê? Só conhecimento. Não, conhecimento. Não falta fé no povo, falta conhecimento. Sabe por quê? Porque a fé, ela é fundamentada no conhecimento. No conhecimento do quê? Da verdade, da palavra de Deus. A Bíblia diz, Jesus diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, esta fé que as pessoas têm, Felipe e Michele, que acham que um lencinho vai resolver o seu problema, um copinho de água, um lencinho ungido, uma caneta de R$ 300, isso aí são fé tangíveis, de fato. São fé manipulada. Pessoas que não estão fundamentadas, não têm uma fé racional. Isso na teologia é chamado uma fé cega, tá? Não é uma fé que está baseada no conhecimento, é uma fé cega. Isso não é fé. Isso, infelizmente, é aquilo que se ouve, mas ela não tem um conhecimento. Deixa eu só concluir aqui. Alguém um dia... O que é uma fé cega? Alguém um dia já falou, eu estava vendo uma reportagem, uma moça falou, eu creio porque é meio bobo, sabe? Mas eu creio. Eu creio em Deus. É meio bobo dizer para vocês, mas eu creio em Deus. Isso é uma fé cega. Sabe por quê? A fé não diz assim, eu creio porque creio. Não, a fé, ela diz assim, você crê porque está escrito, porque aconteceu isso, existe fato. Olha o que Hebreus está dizendo. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. E a convicção de fatos, ou seja, fatos. A fé, ela é fundamentada em fatos. Amém? Então, essa é o meu esclarecimento acerca da pergunta do Felipe. Desculpa me delongar aí. Legal, Delcio. Antes de passar para o Denilson, para ele pontuar, eu quero saudar com a paz do Senhor aqui a minha tia Zezé Mota, lá do Rio de Janeiro. Machado, Isso, Zezé Machado, lá do Rio de Janeiro. Meu Isaías, tio, pastor Isaías, pastor. está acompanhando. Pastor Isaías. E eu queria falar com o Denilson. Você tem alguma coisa para pontuar aí? Não, tranquilo. Denilson, é uma pergunta que a irmã Eliana fez aqui. Eu gostaria que o Denilson pudesse esclarecer isso aí. Ele é bom nesse ponto. Aí, ela perguntou aqui, qual a diferença de uma fé natural e uma fé sobrenatural? Nos dê exemplos, né? Ainda pediu exemplos. Nos dê exemplo, isso. Nos dê exemplo. Então, né, quando fica assim a pergunta, você fala que eu sou bom na pergunta. Né? Você é bom em questões difíceis. Não, tô brincando. Eu tava lendo essa pergunta aqui, eu falei, eles vão jogar isso aí pra mim, acredito. Só para fazer um comentário aqui, irmãos, agora a gente tá com 11 pessoas assistindo. Amém. Eu não Deus abençoe. Só que chegou uma hora aqui que tinha 22 pessoas assistindo. Legal, bacana. No meio da palavra do Adelson aí, tinha 22 pessoas assistindo. Tá bom? Então, Deus abençoe os irmãos aí que assistiram. E a pergunta da irmã é o seguinte: qual a diferença de uma fé natural e sobrenatural? Bom, vou responder o que eu entendo, tá, irmãos? Fé natural, para mim, é a fé que qualquer pessoa tem. Tá ok? É uma fé natural nas coisas. Por exemplo, você tem fé que o Covid vai acabar? Isso. Você tem fé que vai aparecer uma vacina? Você não precisa ser cristão para isso. Você tem fé que você vai conseguir um bom emprego, que você vai arrumar uma boa esposa, que o seu filho vai te obedecer. Isso daí é uma fé que todo mundo tem. Isso, para mim, é uma fé natural. Ela já nasce com o ser humano. E até que eu gosto muito do conceito, eu acredito que até foi Agostinho mesmo, de novo, que falou que todo ser humano ele nasce com o desejo de adorar, né? Eu acredito que foi Agostinho, e eu até concordo com Agostinho pelo seguinte, porque todo ser humano ele tem o desejo de buscar algo, de adorar algo, né? E a fé natural, ela leva você a crer. A fé natural é aquela fé que você crê em algo que vai acontecer naturalmente. Agora, uma fé sobrenatural é você crer em algo que a própria palavra já diz, sobrenatural. Ela não é uma fé natural.
Ela Vai não é além da uma lógica, né, vai Denilson? além da lógica. E, por exemplo, você acreditar que você é curado de uma doença, certo? Você acreditar que Deus ele te fez um milagre, você foi curado daquela doença sem tomar remédio, sem nada. Eu não estou falando aqui que não é para você tomar remédio, tá, irmão? Mas acontece isso, a pessoa ora, ela é curada e depois ela vai no médico e ela confirma. Você ter uma fé de que alguém vai te dar uma resposta, como já aconteceu comigo várias vezes. Você ter uma fé que, igual a pessoa lá que falou que o diabo queria me levar, que eu ia para o inferno, que eu contei lá na igreja. Mas assim, eu nunca contei assim, né? Que ele falou que ia levar, o diabo queria me levar para o inferno, e eu apontei o dedo para ele, repreendi em nome de Jesus, e daí ele até falou para mim assim: nem adianta pedir para esses amigos de branco seu aí, ó, te ajudar, porque você não vai conseguir. E na hora eu nem me dei conta. Aí depois que ele parou, que eu expulsei em nome de Jesus, eu contei para minha esposa vindo embora. E sabe o que é engraçado, Adelson? Não sei se você e Oséias lembram dessa história, mas o engraçado é que eu era líder dos diáconos e eu estava muito triste porque eu tinha marcado uma reunião com os diáconos e ninguém tinha aparecido. Eu estava muito triste, tinha Eu falado para minha lembro de esposa. eu lembro Indo, de você ter dado um testemunho sobre isso. ia pro Araretama, estava indo para o Araretama, falei para minha esposa: eu não quero mais trabalhar nesse negócio de igreja, não. Porque Deus não está olhando para mim, não. Oséias, tá vendo? Líder dos diáconos. Ah, não, o povo não liga, o povo da igreja não liga, o povo não vai, não liga para reunião. Aí fiquei esperando ela, aconteceu esse fato comigo. Então ele falou: nem manda vir esses amigos de branco te ajudar. Eu não tinha entendido, mas aí a minha esposa falou: mas que amigo de branco? Eu falei: realmente, quer dizer, e o homem tinha visto os anjos ao meu redor para me proteger. E eu acredito, olha, Adelso, Oséias, eu estudei bastante e tem uma coisa que nunca foge da minha cabeça. Eu acredito verdadeiramente que isso aconteceu. Porque Amém. não fui eu que falei. Então, para mim, isso é fé sobrenatural. É você acreditar que o anjo pode aparecer para te proteger. Eu acredito. Irmão Denilson, mas você acredita hoje, no século XXI? Acredito. É você acreditar que você pode orar e uma doença pode ir embora. Eu acredito. Então, isso, irmã Eliana, que para mim é fé. Fé sobrenatural. A fé natural é você acreditar nas coisas naturais. Mas sobrenatural é você ter aquela fé. Tem um amigo que trabalha comigo que ele acredita até que quando ele ora para a chuva parar, ela para. Ele acredita. Ele já contou 3 testemunhos para mim. Eu precisava ir na igreja e eu não conseguia porque eu tenho um punhado de filho e não dava para eu ir de bicicleta. Eu orei: Senhor, dá uma paradinha na chuva para eu poder ir. Ele contou para mim que parava a chuva para ele ir para a igreja. Eu vou duvidar da fé dele? Jamais. Eu falei para ele: amém. Então, irmã Eliana, irmãos que estão assistindo aí, para mim isso é fé sobrenatural. Tá ok? Eu acredito dessa forma aí. Amém. Tá bem? Se os Amém. irmãos quiserem dar uma Amém. reforçada aí. O Denilson, eu quero ler um trecho aqui, porque a fé ela é revelada nos planos de Deus, concorda, né? Ela nos dá a certeza da sua promessa. Vamos ler em Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Efésios capítulo 3, 20 e 21. Aqui o apóstolo Paulo vai dizer: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em nós. A ele seja Amém. glória na igreja e em Cristo Jesus, porque todas as gerações e para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. É Uma, exatamente isso aí. Pode pode concluir. falar, pode falar, Deus. Não, então, a própria palavra aqui de Deus é reforçando aquilo que eu já havia falado, baseado no texto, né? Não é uma opinião minha, tá, irmãos? É uma opinião bíblica, é o que a Bíblia diz da fé. Que a fé ela é racional, a fé ela está ligada no conhecer o Deus que nós servimos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles conheciam o Deus que serviam, por isso eles não se curvaram diante da estátua.
Aí ele disse assim, ó, nosso Deus, se ele quiser nos livrar, amém. Mas se ele também não quiser livrar, amém também, né? E agora, o que Paulo está dizendo aqui aos Efésios? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ou seja, Paulo está dizendo que Deus é poderoso, é baseado e fundamentado no Deus que nós conhecemos e que nós servimos. Ou seja, um Deus em que nós temos a experiência, né? O próprio Paulo diz em Romanos, no capítulo 5, né, nos primeiros versículos ali, diz que a fé, justificado mediante a fé, temos paz com Deus. Aí, continuando o texto, vai falar sobre a experiência, a perseverança e a experiência. E a experiência não se confunde. Olha o que diz. Já que nós estamos no texto, eu comentei sobre o texto, eu preciso ler para dar uma esclarecida. E eu já passo aqui para os irmãos fazer aí as considerações aí. Em Romanos diz assim, ó, o que diz Romanos, capítulo 5? Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Né? Justificado, pois, mediante a fé. Então, aqui, no caso, a fé ela é um veículo que nos liga a Deus, que nos, né, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas olha que interessante. Na sequência do texto diz assim, ó, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriando na esperança da glória de Deus. Então a fé está ligada na esperança. Agora olha o que diz o texto 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabemos que as tribulações produzem perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, esperança. Então, entende que existe uma experiência para depois a gente ter uma esperança? Se existe uma experiência para depois ter a esperança, significa que a fé, ela está muito ligada também, como aqui, volto a dizer com o que Denilson falou, em saber que nós estamos sofrendo, e que no sofrimento Deus também se manifesta. E que nas nossas experiências, mesmo entrando em situações difíceis, ela produz esperança. Que as nossas experiências de vivência com Deus, dessa experiência com Deus, lembra do texto? Eis que te tomam pela tua mão direita e te digo, não temas. Se passares pelo fogo, eles não te queimarão. Se passares pelas águas, elas não te submergerão. Então, a questão da experiência, do conhecer, da nossa prática de vida, aí produz-se esperança. E a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado sobre os nossos corações. Amém. É isso aí, José. Adelson, eu quero citar uma passagem para acrescentar isso que você falou, em 1 João, capítulo 5, versículo 4. Que vai dizer que o que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E esta é a história de quem vence o mundo, a nossa fé. O próprio carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, 16, vai dizer que, além disso tudo, usem o escudo da fé, como o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então, essa fé, ela é tangente pautável. Queria passar para o Denilson, que o Denilson possa acrescentar alguma coisa. Amém, Denilson. Vai lá. Amém. Na verdade, irmãos, eu queria pensar um pouquinho assim, eu queria que vocês falassem para mim alguma coisa, né? Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. A fé hoje, cristã, tá? Eu vou fazer para os dois agora, já que vocês fizeram pergunta para mim, eu vou fazer uma para vocês dois. O que vocês acham hoje? A fé cristã, ela está fazendo diferença no Brasil? Eu não digo no mundo, não, tá? Vamos fechar, vamos fazer uma coisa mais fechada. Ela está tendo relevância no Brasil? Ela está fazendo diferença?
Vou melhorar a pergunta. A fé cristã está fazendo, eu ser crente, cristão, está fazendo alguma diferença nessa pandemia? O que os irmãos acham? É uma pergunta tranquila Para também. mim responder, Para vocês falar, dois, Deus. quem vai responder primeiro aí, eu não sei. Pode não, falar, Deus. a fé, então, vou responder baseado na sua pergunta. Você falou sobre a fé cristã. O que é uma fé cristã? Por que nós somos chamados de cristão? Ou pelo menos por que nós deveríamos... por que lá em Atos dos Apóstolos, os seguidores de Cristo passaram a ser chamados de cristão? Porque logo o parecer com Cristo no sofrimento e nas suas práticas de vida, logo fez com que eles começassem a chamar de cristão, porque aquele povo tinha mais ou menos a mesma característica de Cristo, as mesmas ideias, a mesma convicção de fé, a mesma visão. Então a fé cristã, ela tem por base, ela tem que fazer a diferença sim. Porque a fé cristã significa parecermos com Cristo, né? Aquela fé que nos faz estar próximo de Cristo, respondermos à palavra de Cristo e nos parecermos com Cristo. Agora, existe uma diferença, né, Denilson, da fé cristã e a fé evangélica, porque, entre aspas, hoje, meio que posso dizer que está na moda ser evangélico, né? Que nem eu torno a dizer... Aqui uma resposta de uma jovem que disse que perguntaram para ela: por que você crê em Deus? Por que você vai na igreja? Aí ela responde: é bobo eu dizer isso, mas eu creio, eu creio porque eu creio. Só que esse crer porque crer não é a fé que a Bíblia diz. Nós cremos porque nós somos racionais, nós temos aqui o conhecimento do Deus que nós servimos. Nós cremos por quê? Porque existe um porquê, mas existe uma resposta por causa da nossa fé, da nossa crença. Então, a fé cristã, aqueles que são cristãos, continuam sim fazendo a diferença. Aqueles que são cristãos, ele tem o entendimento de que nós precisamos ouvir as autoridades, responder ao decreto estadual do nosso país, precisamos cumprir a lei, precisamos ter a paciência de que isso um dia vai passar, mas temos a consciência de que nosso Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Então, sabemos que a Bíblia diz a respeito dessas coisas, mas mesmo assim, a Bíblia diz que ainda não é o fim. Todas essas coisas acontecerão, mas ainda não é o fim. O que é uma fé cristã? Não se desespera diante de um caos como nós estamos vivendo. Então, a gente não entra em desespero. Nós temos a capacidade de ajudar as pessoas e orientar. Agora, a fé evangélica ela não faz diferença. Ela é levada a todo vento de doutrina. Então, a fé evangélica faz com que as pessoas começam a criticar. Cadê o Deus? Não, Deus não vai permitir que o vírus pegue em mim, porque a Bíblia diz que nenhuma praga alcançarão os crentes. Mas espera aí, qual que é o contexto? Nós somos homens, o vírus é uma questão biológica, então uma questão física. Então, biologicamente, todo ser humano é igual. Por que o crente não vai pegar um vírus? Você está entendendo? Então, essa é a diferença de uma fé cristã. A fé cristã é a fé daquele que crê em Cristo, que parece com Cristo, busca o conhecimento da palavra e tem o conhecimento e é fundamentado naquilo que Cristo diz. A fé evangélica, infelizmente, não faz muita diferença. Sabe por quê? Porque ela é muito levada a oba-oba. É aquilo que o Felipe diz. O pastor lá me perdoe a redundância, mas o pastor lá da TV, do programa tal, disse que se eu colocar um copinho lá, vai acontecer. Aí ele vai lá e coloca um copinho de água em cima da TV. Aí o outro disse que colocar um lencinho vai acontecer milagre. Aí eu vou lá e faço. Mas a fé cristã é diferente. A fé cristã fala, o pastor falou isso, falou aquilo. O que eu vou fazer? Eu vou para a Bíblia, eu vou para o estudo bíblico, para me entender que de fato a palavra está dizendo. Porque Jesus disse, errais por não conheceres as Escrituras, porque delas testificam de mim. Então, ou seja, se você conhece, a fé cristã faz com que nós buscamos a palavra de Deus e buscamos a cada dia conhecer o nosso Cristo.
E a fé evangélica ela é muito levada à questão do oba-oba, o disse que me disse. O pastor disse, então eu vou fazer. Fulano de tal disse, então eu vou fazer. Infelizmente, essa é a diferença entre o cristão. O cristão, sim, faz a diferença, mas o evangélico nominal, podemos dizer assim, não faz muita diferença. Pelo contrário, cria escândalo e cria ainda debates que fazem com que o nome do Senhor não seja glorificado. Oséias. Belíssima colocação, Adelson. Eu também penso como você. E nesse momento de pandemia, nós temos que tomar cuidado por dizermos que somos cristãos, que somos crentes, que nós estamos com a fé como um super-homem, que nenhuma praga nos chegará. Mas a pergunta que quer nos fazer é: a fé ela pode nos levar ao sofrimento? Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, 17. Que, consequentemente, a fé ela vem por se ouvir a mensagem. A mensagem que é ouvida é a palavra de Deus. Então, a diferença de nós que cremos em Cristo e que somos estudantes, leitores da palavra de Deus, essa é a diferença nesse tempo de pandemia, que nós cremos num Deus que ele pode restaurar no piscar de olhos essa situação. O apóstolo Paulo vai escrever em Efésios, no capítulo 2, capítulo 2, versículo 8, que vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, nenhum cristão ele pode bater no peito e falar: crente, ele não pega Covid. Crente, ele não pega gripe do porco. Não, meu irmão. Nós temos que encarar isso como uma realidade. E a realidade no dia de hoje é enfrentarmos com a nossa fé. Porque se nós olharmos para aquela pessoa que não é cristão, não é leitor de Bíblia, mas ela tem a fé dela. Ela acredita que não vai pegar, ou até mesmo que se pegar, vai vencer. Se você chegar para um não cristão e falar para ele que é pela palavra de Deus, que Deus pode, com certeza ele vai questionar você. Ele vai questionar: mas aonde está esse Deus? Por que ele não dá um basta? É que ele não entende que tudo há um propósito debaixo desses céus, que nós estamos vivendo o tempo da vaidade. Salomão vai dizer isso, que tudo é vaidade. Mas eu creio que no meio dessa pandemia, Deus ele está trabalhando com o seu povo, trabalhando com a igreja, ele está nos ensinando algumas coisas. Quem diria que nós ia termos que fazer live para congregar? Que nós teríamos que fechar as portas da igreja. Então, a fé, irmãos, ela é constituída através de Jesus. E ela afeta a nossa vida. 1 João, capítulo 5, versículo 4, ele vai dizer que nós temos que ser diferentes. Porque aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Então, Denilson, nesse tempo de pandemia, a fé cristã, ela não está sendo abalada. Ela não está sendo prejudicada. Eu creio que nós estamos nos achegando a Deus. E Ele está trabalhando com o seu povo. Você pensa assim? Amém. Eu gostei das respostas. Só que assim, ao meu ver, não, só querendo provocar, a minha pergunta foi a seguinte: não é que a fé cristã ela tem que fazer diferença,
né, que a gente tem que crer. Que a minha pergunta foi o seguinte: ela está fazendo diferença? Por exemplo, o Adelso, ele deu uma definição excelente ali do que é uma fé cristã e uma fé que ele considerou, ele usou o evangélico. Depois você pode me corrigir, Adelso, se eu estiver errado. Você usou a palavra evangelho de uma forma pejorativa. Exatamente, porque a fé evangélica deveria ser baseada no evangelho, né? Mas nominalmente, hoje em dia, exatamente. Só que a minha questão seria assim, né? Se ela. O cristão verdadeiro, tá? Tira o que você considera não cristão. Porque esse até faz diferença, mas não faz. Mas o cristão verdadeiro, ele está fazendo diferença? Aí, pelo que eu entendi da fala de vocês dois, vocês acreditam que está fazendo diferença. Tá ok? É isso que eu entendi. Se eu estiver enganado, aí os irmãos podem me corrigir. Pelo que o Oséias falou, o Adelso falou, a fé cristã, ela está, sim, fazendo diferença. Que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. exatamente. A fé cristã que eu falo é aquela que é baseada na palavra de Deus, no conhecimento de Deus, está buscando na sua palavra, os estudos bíblicos, enfim, aquele que está fundamentado, porque a Bíblia diz o quê? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra de Deus. Lógico, se fosse estudar o texto, né? Então, a diferença se faz aquele que está firme e fundamentado na rocha que é Cristo. Então, agora eu não consegui entender qual que é a diferença que você fala. É que nós estamos fazendo diferença. O que nós poderíamos fazer na pandemia? Seria essa a pergunta sua? Exatamente. Se o cristão está fazendo diferença. Se ele está sendo, assim, um diferencial. Por exemplo, na pandemia, a igreja evangélica XYZ, ela está agindo. A igreja cristã do Apocalipse citado, entendeu? Nesse sentido, entendeu? Entendi. Então eu continuo defendendo que sim. Por exemplo, eu, você e o Osé estamos fazendo a diferença? Nós não estamos saindo na rua, nós não estamos correndo no supermercado, nós não estamos pregando, mas nós estamos compartilhando com aquilo que Deus nos deu para as pessoas que querem aprender um pouco mais. Então, estão aí, a rede social está aí. A gente pode compartilhar, pode ajudar, pode, né, postar, dar estudo, e a gente tem que aproveitar agora aquilo que está em nossas mãos. Exatamente, Adelson. É aí que eu queria chegar. Isso aí, exatamente. Ô Zé, você quer complementar mais um pouco também? Partindo do pressuposto aí do que o Adelson falou aí. Foi excelente, viu, Adelson? É exatamente isso daí. É por isso que eu fiz esse adendo aí, tá? Não foi uma crítica, só um... Eu entendo. Não, Denilson, eu entendi muito bem a sua colocação, entendi a colocação do Adelson, e é o que nós pensamos. É isso aí mesmo. Você pode seguir aí, que é isso mesmo que nós pensamos. Exatamente. Amém? Aí eu acho que a gente já deu uma esclarecida boa aí, já tem um bom tempo aí já falando. Nós demoramos um pouco para começar a nossa live hoje, porque nós tivemos probleminhas técnicos. Mas eu acredito que já deu, né? Já estamos com alguns minutos aí. Para não cansar, a gente vamos concluir aí. Se tiver mais alguma pergunta, eu estou olhando aqui, não tem mais nenhuma pergunta. Se você quiser fazer uma pergunta, Oséias, ou você, Denilson, para a gente poder concluir, né, terminar essa live aí e deixar para uma próxima, né? O que vocês acham? Pode falar, Denilson. Tá ok. Eu só queria dizer aqui que a irmã Eliana agradeceu pela resposta, ela concordou, a resposta da pergunta dela lá da fé sobrenatural. Uhum. A Zezé Machado, que é parente do Oséias, deu a paz também aqui, novamente. Então, eu quero só agradecer os irmãos que aqui estiveram, né? E que essa live nossa aí possa ter servido de um pouco de alento, né? Algo um pouco diferente aí para as pessoas que estão assistindo. Porque eu sempre falo para o Adelso e para o Oséias que o nosso intento é levar a palavra para as pessoas. Porque que os irmãos possam me entender agora. É lógico que eu vivo aprendendo, o Adelso vive aprendendo, o Oséias vive aprendendo. Mas nós estamos com esse objetivo, principalmente para o povo da igreja da cidade de Jardim,
com o objetivo de passar conhecimento para o povo. Tá ok? Então, né, a minha ideia do Oséias e do Adel sempre é passar o conhecimento. Sim, Então, eu quero compartilhar, né? agradecer aos irmãos e que os irmãos possam incentivar os irmãos a assistirem. Depois o Oséias confirma para a gente, mas eu acho que sábado que vem, né, o pastor Elcio que falou que muito bom, ele mesmo pode confirmar. Eu acho que não tem nada, né, sábado que vem, daí a gente pode voltar para sábado, né, irmãos, e daí a gente vê qual o tema que a gente vai fazer aí, tá ok? Mas, obrigado até aqui. Essa semana aí a gente passa para os irmãos, né? Amém. Amém. Eu também, Fala, só Del. concluir aqui, ô Zé, antes de passar para você, eu gostaria também de agradecer a todos os irmãos aí que visualizaram, que compartilharam, que assistiram, que comentaram aí, fizeram pergunta. Deus abençoe todos vocês, tá? Eu tenho vários irmãos aqui, não vou voltar a citar o nome de todos, que os irmãos aí já citou. Então, Deus abençoe vocês aí. Eu quero, de fato, de coração mesmo, agradecer e faça assim como Deus falou. Nós estamos aqui fazendo aquilo que nos tem, que nos dá para nós fazer. A nossa diferença é essa, compartilhar o conhecimento que Deus nos deu diante de um debate bíblico aqui, não é um debate, na verdade, aqui é um bate-papo para a gente poder acrescentar na vida dos irmãos, porque pode ser que os irmãos tenham alguma dúvida, a gente esclarece e assim o irmão pode compartilhar com outra pessoa e assim a gente pode fazer uma diferença, né? E fazendo a diferença. Então, eu agradeço a todos os irmãos e peço que, assim, reforça o pedido do Denilson, compartilhe, fala para os irmãos assistirem, incentivem, tire um momentinho para assistir. Se não der para assistir, assista depois, enfim, porque tem sido bom e vai ser muito melhor ainda. Nós vamos discutir alguns temas legais aí e eu acredito que vai acrescentar muito na vida dos irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Só um detalhe, Adel, antes de você fechar aí, Zé, só um detalhe. Eu tô sempre colocando no meu canal do YouTube lá, irmãos. Isso, o Denilson tem um canal. Se os irmãos puderem ir lá, os irmãos comentam lá, faz pergunta, tá ok? Eu sempre coloco lá, tá? Aí se os irmãos quiserem ver. E lembrando, né, para os irmãos participar do culto amanhã, também o Oséias vai melhorar esse recado aí. E a escola dominical também, que o Adelso vai dar aula domingo, que também vai ser online, tá ok? Sim. Domingo nós estaremos dando aula e vamos falar sobre o despertamento espiritual e a sua importância. Oséias, pode concluir. Legal, irmãos. Quero agradecer a Adelso e agradecer ao Denilson por essa oportunidade de qual nós estarmos aqui agregando a palavra de Deus através da nossa fé. E eu quero encerrar lendo um texto da carta de Paulo ao Gálatas, capítulo 2 e capítulo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele vai dizer por que estamos aqui. Por que estamos com esse propósito? E Gálatas, capítulo 2, 20 vai dizer assim, ó, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu em quem vive, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se ele se entregou por mim, irmãos, num retorno de agradecimento, de louvor, glória ao seu nome, nós estamos aqui para louvar esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos salvou e que pode salvar a sua vida, irmãos. Vocês que estão assistindo essa live. Amém. Nós encerramos agradecendo aos irmãos que estiveram conosco, que tiveram paciência. A minha tia Zezé, lá do Rio de Janeiro, ao pastor Isaías, pastor Elcio, a Mirielle Siqueira, a esposa do Robson. Irmãos, eu, diante de Cristo, diante de Deus, quero pedir para vocês apresentar esse casal, a Mirielle e o Robson, é o meu parceiro de serviço. Eles são um casal abençoado por Deus, um casal que com propósito de buscar a reconciliação.
com Cristo, uma vida com Cristo, uma vida com Deus, e nós pedimos, assim ele me pediu, então pedimos para que nós oramos pela vida deles. Eu sei que os irmãos da igreja da Virgem já têm orado, porque sempre eu estou pedindo, mas eu quero, diante de Deus, agregar esse pedido, e diante dos irmãos, não esquecer do Robson e da Merielle nas suas orações, e Deus sabe de todas as coisas, do propósito de Deus, por que estamos pedindo. Outros sim, irmãos, amanhã é o culto dos jovens, estaremos acompanhando, você que não vai estar presente, acompanhando pela live o culto dos jovens, mas estaremos lá louvando a Deus, agradecendo esse Deus maravilhoso, esse Deus de maravilha, que salva, que cura, que restaura. E no domingo, sim, no domingo estaremos na nossa escola bíblica dominical com um novo horário, viu, irmão? Não sei se o Adelso confirmou aí, às 9 horas, às 9 horas da manhã. Boa lembrança. Às 9 horas da manhã, para que nós possamos expor o nosso raciocínio, o nosso entendimento do que a palavra de Deus nos permite, e terminar em um tempo hábil para nossas esposas, nossas irmãs assistirem e fazer o almoço. E outros irmãos, às 17 horas é o culto missionário. Se você puder, agende com o pastor lá na página da AD Belém, Cidade Jardim, ou no grupo dos valentes aí, ou no zap particular do pastor. Entre em contato com ele, agenda seu horário. Se você não quiser ir no culto das 17 horas, vai no culto das 19. Teremos 2 cultos amanhã. Amanhã não, perdão, no domingo, para você aumentar essa fé, para você dedicar o louvor e glória a esse Deus maravilhoso. Então, nós... Quer falar uma coisa, Nil? Não, é que o pastor ele confirmou aqui que pode ser sábado a live, e também lembrar que o culto de amanhã, que eu vi lá no grupo dos valentes, o pastor falou que já está cheio, viu? Presencial já está cheio. Quem não deu o nome, é só na live agora. Tá ok? Isso. É só na live. Amém. Maravilha, né? Então, graças a Deus. É isso aí, irmãos. Estaremos lá. Que a graça de Deus, o amor de Deus possa acompanhar os irmãos. E aqui nós encerramos desejando uma boa noite e a paz de Cristo com todos vós. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe os irmãos. Na paz. Boa noite. Paz.